Bom, contextualizando ainda a respeito da inteligência emocional, nesse terceiro vídeo a gente vai dar continuidade no conceito por Gardner. Então, o autor afirmava o seguinte, que as pessoas que apresentam dificuldade de estabelecer equilíbrio sobre sua vida emocional acabam apresentando dificuldades na capacidade de concentração e atenção no trabalho, pois há redução no raciocínio lógico, na percepção do todo, dificuldade de comunicação clara e objetiva, porque o foco está direcionado para o emocional. O autor ainda fala que outro estudioso americano dos processos cognitivos especifica que todos os indivíduos apresentam inteligências múltiplas, ou seja, cada um tem um potencial mais aprimorado do que o outro. O autor descreve a inteligência como competência intelectual humana, que apresenta um conjunto de habilidades de resolução de problemas, capacitando o indivíduo a resolver problemas ou dificuldades genuínos que ele encontra e, quando adequado, a criar um produto eficaz. E deve também apresentar o potencial para encontrar ou criar problemas, por meio disto, propiciando o laço para a aquisição de um conhecimento novo. Então, baseado no autor, que é o Gardner, ele diz que quando as pessoas têm dificuldade em estabelecer esse equilíbrio emocional, elas consequentemente vai ter dificuldade em concentração e atenção no seu trabalho, pois reduz o raciocínio da pessoa e a percepção devido ao estado emocional. O autor ainda fala sobre que essas inteligências das pessoas são inteligências múltiplas, e ele descreve elas como as seguintes aí desse slide, que é a linguística, musical, a lógica, matemática, espacial, corporal, sinestésica e pessoal. Todos os indivíduos apresentam todas elas, porém, conforme a necessidade ou dificuldade, desenvolvem ou exploram algumas delas mais do que as outras. As teorias desses dois autores, que foi o primeiro que a gente viu, que é o Goleman e o Gardner, esse último, se complementam, pois a inteligência emocional também compõe as inteligências múltiplas. Intelecto e emoções podem ser compartilhados e assim fazer o diferencial competitivo no ambiente de trabalho. Então são duas teorias relacionadas à inteligência emocional, uma do Goleman, onde ele fala da razão e da emoção, e do Gardner, que ele fala sobre as inteligências diversas, que todos nós temos essas áreas: linguística, musical, a lógica, a matemática, espacial, a pessoal, corporal, sinestésica, e que cada ser humano ele desenvolve de acordo com os problemas que ele vai vivenciando. Então, para a gente fazer essa conclusão, entendemos que essas duas teorias se complementam, pois a inteligência emocional ela compõe tanto a parte múltipla, mas também tem a parte da razão e da emoção, que dessa forma a gente consegue ter um conceito mais abrangente a respeito das teorias, essas duas teorias acabam que uma complementa a outra, e é interessante a gente entender o quanto isso impacta na nossa vida, porque às vezes a gente não para pensar nesse sentido, mas no dia a dia os problemas pessoais impactam bastante na nossa produtividade, na rentabilidade, e os gestores têm que ficar atentos a isso. Então, concluindo, a gestão das relações humanas requer dos profissionais que estão no mercado uma maior habilidade e conhecimento em como lidar com as emoções nos ambientes organizacionais. E isso não se refere somente aos que chefiam a empresa, mas para todos os cargos. Nas relações horizontais, ou seja, do mesmo grau hierárquico, ou seja, os colegas de trabalho onde não tem hierarquia, a inteligência pode ser estabelecida através do respeito mútuo, comunicação não agressiva e empatia, que é se colocar no lugar do próximo. Não há pessoas melhores ou piores profissionalmente do que outras. Há apenas ou somente diferenças individuais que acabam muitas vezes atrapalhando o bom andamento do ambiente de trabalho. Então, chegando nessa conclusão, a gente verifica que essa parte da inteligência emocional não é apenas para gestores e líderes. Todos devemos ter um pouco dessa inteligência emocional a fim de evitar conflitos. E nas relações que não tem hierarquia, que o autor chama de relação horizontal, ou seja, apenas com pessoas que trabalham na mesma empresa, mas que não existe uma liderança sobre elas,
devemos ter também o respeito mútuo, uma comunicação mais passiva, não agressiva, e sempre se colocar no lugar do próximo, que é a empatia. Então, dessa forma, as pessoas com essa inteligência emocional tendem a ter um maior sucesso na sua carreira profissional. Haja visto que essas pessoas elas vão saber lidar melhor com as situações adversas do dia a dia, seja com clientes, seja no ambiente interno da empresa ou até mesmo em outras situações. Então nós abordamos nessa aula os seguintes tópicos, só para a gente recapitular: conceito teórico da inteligência emocional, bem como a sua aplicabilidade, as habilidades necessárias a serem desenvolvidas para ampliar o potencial da inteligência emocional, a relação direta dos fatores cognitivos, emocionais e físicos que os indivíduos apresentam, e também a necessidade de desenvolver a inteligências múltiplas e emocional nos ambientes de trabalho para gerar crescimento pessoal e profissional. Então, dessa forma, nós concluímos aí esse tema, que é bem rico, no sentido que essa matéria de vocês de relação humana, a gente trata diretamente a relação entre uma pessoa e outra, e sempre que possível dentro do ambiente de trabalho, e apresentamos essas diferenças que geram os conflitos, né? Seja ele saudável ou não, porque existem, como a gente já viu nas aulas anteriores, conflitos saudáveis, porém sempre partindo desse pressuposto do respeito, da empatia, da educação e da tolerância, que a inteligência emocional, a gente não falou essa palavra tolerância, mas a inteligência emocional vem muito, né, da pessoa saber ter um nível de tolerância e entender o ponto de vista do outro, né, e respeitá-lo também. Claro que a gente não é obrigado a aceitar a opinião, mas sim respeitar, né? Então, a gente conclui aqui mais uma aula. Vou disponibilizar junto ao sistema aí de vocês algumas atividades para vocês realizarem. E até a próxima aula.